Cada. Ok, então começamos já a gravação. Antes de mais nada, vamos agradecer a Luana pela disponibilidade, né, e por compartilhar conhecimento com a gente. Então, Luana, muito obrigado pela sua participação aqui. Estamos, por enquanto, com 41 pessoas, tá? E fique à vontade, o espaço é seu. Pode brincar à vontade com o pessoal e judiar o tanto que você quiser, tá bom? Ok, obrigada, Celso. Bom, boa tarde a todos, né? Então, eu me chamo Luana e vou vir apresentar falar um pouquinho sobre aprendizado por reforço com vocês. Só para me apresentar um pouquinho, né? Eu sou formada em Ciência da Computação pela UFG. Atualmente eu trabalho como pesquisadora de aprendizagem por reforço em projeto de pesquisa pelo Centro de Excelência em Inteligência Artificial, né, o CEIA, onde eu tive a oportunidade de trabalhar ali com projetos de aprendizado por reforço offline para sistema de marketing digital, e onde também eu e minha equipe conseguimos uma publicação no workshop do Neurips em 2021, nesse trabalho. Se alguém tiver interesse, é o Pulse RL. E atualmente eu participo de projetos, então, de sistema de recomendação para Marketplace. Tá, então vamos lá começar a dar uma introduçãozinha sobre o que é aprendizado, suas características e assim vai. Se vocês tiverem alguma dúvida no meio do caminho, podem mandar no chat, pode perguntar que a gente para e responde. Tá, então o aprendizado por reforço, ele tendo suas raízes ali na psicologia comportamental, né, o behaviorismo, ela edita uma abordagem baseada na ideia de que comportamentos são aprendidos através de interação com o ambiente, onde eu tenho que essa interação ela me produz uma riqueza de informações de causa e efeito sobre consequências das ações sobre as quais e sobre quais decisões tomar para que se atinja os objetivos, né? Então, que a ideia é justamente construir associações de estímulos positivos e negativos. Então, igual nesse exemplo que eu tenho aqui no vídeo, toda vez que a galinha cisca nesse círculo rosa, ela recebe um estímulo positivo, né, que é o alimento dela, e com isso, então, nessa base de tentativa e erro, ela vai aprendendo que sempre que ela ciscar no rosa, ela vai receber uma recompensa, então ela sempre tende a ciscar no rosa. O livro de Aprendizado por Reforço, do Sutton e do Barton, ele comenta que em problemas interativos, muitas vezes é impraticável obter exemplos de comportamento desejado que sejam corretos e representativos de todas as situações em que a gente deve agir. Ou seja, né? Então, é impossível especificar todo o conhecimento que um agente inteligente precisará em tarefas não triviais do mundo real. Então, portanto, a gente precisa ter uma capacidade de aprender a lidar com essa falta de conhecimento, né? Então, a capacidade de aprender é um aspecto bastante importante ali na inteligência artificial. Então, com isso, a gente tem que o aprendizado por reforço, ele é um ramo do aprendizado de máquina, em que o agente aprende a se comportar em um ambiente, executando ações, analisando observações e os resultados obtidos. Né? Então, ele é um método de programação através de oferecimento de recompensas e punições, sem a necessidade de especificar como a tarefa deve ser realizada, cujo objetivo é maximizar essa recompensa esperada. Essa foi a primeira característica, que é o sinal de recompensa. Né? Outra característica seria que o aprendizado por reforço ele trata de problemas sequenciais, onde as ações são tomadas em sequência, ou seja, uma ação pode afetar a próxima e por aí vai. Isso acaba gerando uma das características mais importantes
que é dita a recompensa atrasada, onde eu vou tomar uma ação agora e só vou receber uma recompensa dessa ação lá na frente. Então, não necessariamente eu tomar uma ação agora vai estar diretamente associada a uma recompensa. Se eu não receber nenhuma recompensa agora, mas se essa ação me levar futuramente para um caminho que vai me levar para uma recompensa, ainda assim é uma situação boa para mim. E a outra característica é que ele é interativo. Então, você age agora e o que você vai fazer depois é afetado pela forma que você agiu. Então, com isso, é preciso tentar várias coisas, passar por diferentes caminhos e aprender, então, com essa experiência. Outra característica também que a gente chega nela através justamente dessa questão de você precisar tentar várias coisas, passar por caminhos diferentes, que é um grande desafio, inclusive, é justamente conseguir balancear a exploração do seu espaço de ações, né, das ações possíveis a serem tomadas em um ambiente, uma vez que é necessário valer-se da experiência obtida anteriormente, a fim de alcançar boas recompensas, mas também é necessário explorar e investigar o efeito causado por diferentes ações no ambiente, para que possa ser possível tomar melhores decisões no futuro, né? Então, esse dilema aqui é conhecido como exploration versus exploitation, né? Onde na exploração a gente quer encontrar mais informações sobre quero encontrar mais informações sobre o ambiente, então é preciso testar ações novas. Mas também eu posso me utilizar das informações adquiridas para maximizar a recompensa. Lembrando que nosso objetivo é sempre maximizar a recompensa. Tá, então, até o momento a gente tem que um problema de aprendizado por reforço, novamente, ele existe um aprendiz e um tomador de decisão, que é o que a gente vai chamar de agente, e um ambiente com o qual ele interage. O ambiente, por sua vez, ele fornece recompensas em um novo estado baseados nas ações dos agentes. Então, só para poder falar um pouquinho mais sobre cada um desses termos que são extremamente importantes. Então, a gente tem, novamente, que o agente ele processa as observações, escolhe ações e aprende. O ambiente vai ser o elemento com o qual o agente vai interagir, ou seja, tudo que não é o agente. A observação vai ser a descrição do estado do ambiente, ele pode ser parcial. Pode ser uma leitura de um sensor, pode ser uma imagem. Né, através da observação, é a observação que deve permitir a inferência de uma recompensa. A ação vai ser a forma do agente interagir com o ambiente. E, por fim, a recompensa diz o quão bom é o estado do ambiente. Né? Ele vai guiar o aprendizado. Tá, então, sempre que a gente for modelar um problema de aprendizado por reforço, a gente tem que saber definir perfeitamente quem que vai ser o meu agente, o que é o meu ambiente, quais são as ações possíveis, né? Como que eu vou representar meu espaço de ações, quais são as observações possíveis, novamente como eu vou representar meu espaço de estados, e qual que é a minha função de recompensa, né? Ou seja, qual que é o objetivo que eu estou querendo ali otimizar, então. Então, caso você nunca tenha visto essa imagem, se você pesquisar aí por tutoriais de aprendizado por reforço, você vai encontrar bastante o exemplo do ambiente do kart pole, né? Onde esse ambiente ele desafia o agente a mover um carrinho, né? Que é esse retângulo preto, sobre um trilho, enquanto mantém esse mastro equilibrado. Então, nesse cenário, quem que é meu agente? Meu agente, então, ele vai ser o algoritmo que vai controlar o movimento do carro, certo? O meu ambiente vai ser o cenário físico
do carro, né, em relação a essa área restrita. Então, a gente tem que, minha observação vai ser composta aqui, nesse caso, pela posição do carrinho no ambiente, pela velocidade do carrinho, o ângulo do mastro e a velocidade do mastro na ponta. E meu espaço de ação vai ser conseguir empurrar o carrinho para a esquerda ou para a direita. E nesse caso, a minha recompensa vai ser dada quando eu conseguir equilibrar o bastão no carro, no meu estado atual. Nesse outro exemplo, é um jogo conhecido pelo nome de Breakout. Então, nesse caso aqui, o que poderia ser meu espaço de observação, né? Eu posso também trabalhar com imagens. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma imagem de 210 por 160 pixels e 3 canais, né? Uma imagem colorida. E meu espaço de ação vai ser, pode ser, né, o lançamento do projétil, né, da bolinha que vai acertar os blocos nessa região aqui superior. Andar para a esquerda, andar para a direita ou ficar parado. E eu sempre vou recebendo recompensas positivas à medida que eu vou acertando os blocos aqui em cima e recompensas negativas toda vez que eu deixar meu projétil, na minha bolinha, cair. Tá, então, o aprendizado por reforço, ele é diferente do aprendizado supervisionado, que é um tipo de aprendizado estudado na maioria das pesquisas atuais, né, no campo de aprendizagem de máquina, onde a aprendizagem supervisionada é aprender a partir de um conjunto de treinamento, de exemplos rotulados, fornecidos por um supervisor externo experiente, onde cada exemplo é uma descrição de uma situação junto com uma especificação, né, o rótulo da ação correta que o sistema deve tomar para aquela situação, que geralmente é para identificar uma categoria a qual a situação pertence. O objetivo desse tipo de aprendizagem é que o sistema extrapole ou generalize suas respostas para que ele atue corretamente em situações não presentes no conjunto de treinamento. Ele é um tipo de aprendizagem importante, mas por si só ela não é adequada para aprender com interação. Em problemas interativos, muitas vezes, que nem eu tinha falado anteriormente, é difícil de você obter exemplos de comportamento desejado que sejam corretos e representativos, né, de todas as situações em que a gente deve agir. Então, nesse cenário, é impraticável o uso de aprendizado supervisionado. O aprendizado por reforço também ele é diferente do aprendizado não supervisionado, né, que normalmente se refere à localização de estruturas ocultas em coleções de dados não rotulados. Embora pode ser tentado a pensar na aprendizagem por reforço como um tipo de aprendizagem não supervisionada, né, já que o aprendizado por reforço não se baseia em exemplos de comportamento correto, mas a aprendizagem por reforço é tentar maximizar um sinal de recompensa, em vez de tentar encontrar uma estrutura oculta. Então, descobrir a estrutura na experiência de um agente pode ser certamente útil na aprendizagem por reforço, mas por si só ele não resolve o problema de aprendizagem por reforço, que é maximizar um sinal de recompensa. Então, a gente considera, então, o aprendizado por reforço como um terceiro paradigma, né, do aprendizado de máquina, ao lado ali do aprendizado supervisionado e o não supervisionado e de outros paradigmas aí. Tá, dito isso, eu vou passar, então, a falar sobre alguns elementos do aprendizado por reforço, né, como a gente vai formalizar o aprendizado por reforço. Então, a gente formaliza o problema de aprendizado por reforço usando ideias da teoria de sistemas dinâmicos. Mas a ideia básica aqui é capturar os aspectos mais importantes do problema enfrentado por um agente,
que interagem ao longo do tempo com o seu ambiente para atingir um objetivo, né? Então, a gente tem que o aprendizado ele se dá pela interação do agente com o ambiente em que ele se encontra. E essa interação ela é representada pela escolha de ações a serem executadas no ambiente, que vai levar a mudanças de estado. Então, dessa interação, o agente obtém sinais de retorno que irão categorizar se a ação tomada foi uma boa ou má escolha. Então, a gente tem que um agente de aprendizagem por reforço, ele deve ser capaz de sentir o estado de seu ambiente até certo ponto e deve ser capaz de realizar ações que afetem o estado. O agente também deve ter uma meta ou metas relacionadas ao estado do ambiente e ele deve ter metas ou metas relacionadas ao estado do ambiente, né? Então, para isso, a gente tem que o processo de decisão de Markov, eles fornecem uma estrutura matemática para modelagem de tomada de decisão, que pretende incluir esses 3 aspectos, né? Que é a sensação, ação e objetivo. Onde o estado atual depende apenas de seu estado anterior imediato, ou seja, intuitivamente, significando que nosso estado atual ele já captura as informações dos estados passados. Então, por exemplo, nesse caso aqui, deixa eu ligar o apontador. Tá, então nesse caso aqui a gente tem 3 estados possíveis para o carro, né? Ele pode estar frio, pode estar quente ou superaquecido. Então, se eu estou no estado frio e tomo a ação de andar devagar, eu tenho 100% de probabilidade de continuar frio e isso vai me gerar uma recompensa positiva. Agora, se eu estou frio e eu tomo uma ação de ir mais rápido, pode ser que eu continue frio ou pode ser que eu fique quente. Mas independente de qualquer coisa, eu estou alcançando meu objetivo, que é deslocar de um lugar ao outro, então minha recompensa vai ser um pouquinho maior do que se eu for andar devagar. Mas aí, se eu mudo para o estado de quente, não importa se meu estado anterior era frio, né? No caso, tudo que eu preciso para tomar minha decisão vai depender apenas do estado atual. Então, se eu estou quente, eu posso tomar uma decisão de ir mais rápido e isso me superaquecer, ou tomar uma decisão de ir mais devagar e eu posso continuar nesse estado de quente, ou eu posso ir para o estado de frio. E se eu, claro, for para o estado de superaquecimento, eu vou ser bastante penalizado por isso. Tem uma pergunta. Comparando com problemas de otimização, o agente pode ficar preso em ótimos locais e não encontrar o melhor caminho? Pode. O aprendizado por reforço é um problema de otimização, então, por mais que a gente fale aqui em maximizar recompensas, escolhas ótimas, a gente sempre está fazendo, na verdade, uma aproximação. A gente quer sempre se aproximar ao máximo possível da escolha ótima, né? Mas a gente pode sim ficar preso em ótimos locais. Tá, então o processo de decisão de Markov, ou MDP, né, o Markov Decision Process, ele formalmente vai ser definido, então, por um conjunto de estados, né, que vai ser todas as minhas possibilidades, né? Então, nesse caso aqui, meus estados vão ser ficar frio, quente ou superaquecido. Vou ter também um conjunto de ações, né, que vai ser todas as ações possíveis que o meu agente pode tomar nesse ambiente. Vou ter, então, uma função de transição, né, que me descreve a probabilidade de que se eu tomar uma ação A estando no estado S,
qual que é a probabilidade de eu tomar uma ação A estando no estado S e isso me leve a um estado S', né? Também chamado aqui de modelo ou dinâmica. Também vou ter uma função de recompensa, tá? No caso que eu coloquei R de S, A e S', mas essa é uma forma genérica de representar a função de recompensa. Não necessariamente eu vou levar em consideração a minha ação, né, para poder olhar para a minha recompensa do ambiente. Eu vou ter um estado inicial, que vai ser onde meu agente vai começar no ambiente. E pode ser que eu tenha um estado terminal, não necessariamente. Tá, falando agora sobre, destrinchando um pouco mais sobre alguns elementos, né? Então, como a gente falou, a gente vai ter recompensas, né? Que vai ser o que o agente vai receber depois de executar uma ação. Essas recompensas vão ser valores numéricos, né? Onde ele pode ser positivo ou negativo, com base nas ações do agente. Mas também no aprendizado por força, a gente se preocupa em maximizar a recompensa dita cumulativa, né? Ou seja, todas as recompensas que o agente recebe do ambiente, em vez da recompensa que o agente recebe no estado atual, né? Que é chamada de recompensa imediata. Então, a soma total dessa recompensa que o agente recebe do ambiente, a gente vai chamar, então, de retorno. A gente também vai ter tarefas que são episódicas, né? Que são tarefas que possuem estado terminal, né? Um estado final. Então, a gente pode dizer que esses tipos de tarefas possuem estados finitos. Por exemplo, em jogos de corrida, a gente começa o jogo, a gente começa a corrida, né? E jogamos até o jogo terminar. E todo esse processo ali do início até o final é chamado, então, de episódio. Do estado inicial até o estado final é chamado de um episódio. E assim que reiniciarmos o jogo, ele começará de um estado inicial e cada episódio, então, é independente um do outro. Mas também podemos ter tarefas contínuas, que são as tarefas que não têm fim, não têm um estado terminal. Essas tarefas nunca irão terminar, né? Então, por exemplo, quando você entra na área de programação, né? Na área de tecnologia, então você está sempre ali aprendendo, sempre tem uma coisa nova para aprender, sempre tem uma linguagem nova, né? Um método novo, uma ferramenta nova. Então, a gente nunca para ali de aprender. Tá. Então, como eu disse anteriormente, a gente está preocupado em maximizar a recompensa cumulativa, né? Então, a recompensa em todo que a gente recebe do ambiente, né? Então, quando a gente tem tarefas episódicas, são fáceis de calcular esse retorno, né? Então, pois essas tarefas acabarão eventualmente, mas em tarefas contínuas, elas continuarão para sempre, né? Então, os retornos somam ao infinito. Então, como a gente define esses retornos para tarefas contínuas? É aí que entra a noção de fator de desconto, que ele vai determinar quanta importância deve ser dada à recompensa imediata e às recompensas futuras. Então, eu tenho aqui que a minha recompensa no tempo T mais 1 vai ser a recompensa recebida pelo... Aqui que vai ser mais fácil. Então, vou ter essa recompensa aqui no tempo T de T mais 1, que vai ser uma recompensa recebida pelo agente no passo de tempo inicial T0, né? Enquanto ele realiza uma ação A para passar de um estado para o outro. Esse fator de desconto, ele vai ser um valor entre 0 e 1,
onde um valor 0 significa que mais importância é dada para as recompensas imediatas, e o valor 1 significa que mais importância é dada, né, para as recompensas futuras. Então, na prática, o que isso me diz, né? Na prática, um fator de desconto 0 talvez nunca aprenderá, pois vai considerar apenas a recompensa imediata. E um fator de desconto 1, ele continuará para as recompensas futuras que podem levar, então, ao infinito, né? Então, a gente tenta encontrar, dependendo do problema, a gente tenta encontrar aí um valor entre 0 e 1, para a gente, então, poder fazer esse desconto da recompensa, né? Mesmo em tarefas episódicas, em tarefas que possuem um fim, a gente inclui esse desconto, né, para poder conseguir modelar ali uma noção temporal na recompensa, né? Ou seja, a gente consegue então ali punir o agente por demorar a adquirir uma recompensa boa, né? Então, a gente acaba trabalhando ali com uma relação de causalidade entre uma ação em um passo T e a recompensa que eu vou ter ali mais para frente. Certo. Esse fator de desconto é tipo um bias. Não, ele vai ser um valor já determinado, então no início do treinamento você já vai determinar esse valor e ele sempre vai ser aplicado ali na sua recompensa. É só mais um parâmetro aí para você trabalhar com, que nem eu falei, para trabalhar essa noção de temporal na recompensa, né? Então, esse valor ele vai depender então da nossa tarefa. Ele vai depender do qual objetivo que a gente vai querer treinar o nosso agente. Então, por exemplo, se eu vou ter um jogo de xadrez, o objetivo vai ser derrotar o rei do oponente. Então, se a gente der importância às recompensas imediatas, como uma recompensa por um peão derrotar qualquer peça do jogador adversário, o agente irá aprender, né, a realizar esses subobjetivos, independentemente de seus jogadores, das suas peças também serem derrotadas. Então, dessa forma, as recompensas futuras também são mais importantes. Mas a gente pode também ter alguns casos que é preferível focar mais nas recompensas imediatas. E a definição a função de otimização, como fazer atribuição nos projetos. Você fala como definir a função de recompensa? Também vai ser algo que vai depender do seu problema. Não vai existir uma função de recompensa ótima, tá? Geralmente o que a gente faz é tentar modelar essa recompensa e talvez testar variações dela. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui então um problema de um jogo de futebol. O que poderia ser a minha recompensa nessa situação? Alguém tem alguma ideia? Número de gols marcados? Quantidade de gols marcados. Qual que é o problema de eu dar recompensa apenas ao agente fazer o gol? Qual que poderia ser um problema? Gol contra?
pode fazer faltas também, né? Oi? Ele pode jogar sem regras de cometer falta, esse tipo de coisa. Ele pode cometer faltas. Gol contra, né? No caso de fazer gol contra, você poderia deixar uma recompensa positiva para gols do seu time e uma recompensa negativa para caso for um gol contra, né? Então, para evitar que isso aconteça. Mas vamos lá. A ideia é que a gente está aprendendo por interação. Então, a gente vai aprender por tentativas e erros. Então, é comum acontecer, quando eu tenho esse tipo de recompensa, que o agente demore muito para conseguir chegar na chance de fazer um gol, né? Às vezes se tornando até, na verdade, impossível. Dependendo, você teria que ter várias amostras, fazer várias tentativas, deixar rodando ali por vários steps, alguns dias, para poder ele conseguir ter a chance de fazer, por acaso, um gol e começar a pensar assim, então, se eu fizer isso, eu ganho uma recompensa, eu vou ganhar uma recompensa por isso. Né? Então, tem vários passos intermediários que o agente precisa aprender antes de tomar um gol, que é aprender a sair do lugar, primeiramente, né? Vamos supor assim, aprender a correr em direção à bola, aprender a levar a bola de um lugar para o outro, para aí aprender a levar a bola para o gol. Então, nesse cenário do jogo de futebol, eu posso sim considerar só a recompensa por saldo de gols, ou eu posso considerar todos esses outros fatores para poder dar recompensas mais granulares, né? Que é a diferença entre recompensa esparsa e recompensa densa. Então, eu posso definir recompensas intermediárias por esses estados intermediários para poder guiar o meu agente para o objetivo que eu realmente quero, que é fazer o gol. Mas isso também pode gerar um problema. Vocês conseguem pensar em algum problema que isso pode gerar? Gol contra? Não necessariamente. Talvez ele se contentar em apenas tocar ou correr, etc., e não focar em ir na direção do gol? Isso. Exatamente. Então, pode ser que ele fique ali muito fechado ali. Eu recebi um pouquinho de recompensa. Não, estou satisfeito com isso. Então, pode ser que eu esteja definindo demais o que o meu agente vai fazer. Isso não necessariamente pode ser uma coisa boa, né? Então, como que eu defino isso? Vai depender do seu problema, vai depender do que você quer trabalhar com. É claro que existem algumas abordagens que você pode trabalhar para poder tentar diminuir um pouco esse gap entre essas duas abordagens, né, de recompensa esparsa e recompensa densa, mas vai depender de todos os problemas. Todos os jogadores podem querer ser atacantes e isso pode prejudicar o grupo de alguma forma geral. Também isso pode acontecer. Time só de atacantes não tem goleiro, por exemplo. Toda e qualquer ação é uma recompensa? Então, não necessariamente. Então, a maioria do tempo do episódio, eu posso só atribuir recompensa 0 para o meu agente. E focar mesmo em dar uma recompensa significativa, né? Seja positiva ou negativa, quando ele atingir o objetivo geral ou esses mini objetivos que eu for então definindo. Se tiver muita recompensa negativa, ele pode não fazer nada, não ganhar, mas também não perder. Então, tem
alguns cenários. Então, por exemplo, deixa eu voltar para frente. Vou voltar aqui nessa imagenzinha aqui, por exemplo. Então, se eu tiver esse cenário aqui. Se eu tiver um cenário onde, sei lá, pensar. Tá, vamos colocar, tipo, vamos supor que tem um fogo aqui logo em frente a ele, né? Então aqui ele vai receber uma recompensa negativa. Ou aqui também. E a recompensa dele ficar aqui parado, no lugar que ele tá, pode ser 0. Então, nesse cenário, se ele se mover para frente, ele vai descobrir que opa, pera, recebi uma recompensa negativa, não quero isso, eu quero só coisas boas. E ele pode descobrir que ficar aqui parado vai ser bom, porque 0 é maior que -1. Então, no final das contas, ele pode acabar aprender a ficar parado. E não ser encorajado, então, a explorar para ir atrás da recompensa maior, que poderia ser bem mais vantajosa para ele. Uma forma da gente trabalhar com isso seria quando o agente ficar parado por muito tempo, a gente for indo atribuindo recompensas negativas pequenas. Então, sei lá, menos 0,1 para cada passo de vez que ele for ficar parado. Isso pode encorajar ele a procurar estados que ele pare de ganhar recompensa negativa, né? E eventualmente aprender que ele, se ele chegar aqui, ele poderia receber uma recompensa positiva. Isso são cenários que podem acontecer. Certo? Tranquilo até aqui? Alguém? Alguma coisa não ficou muito clara até o momento? Certo. Tá, então a gente vai ter um fator de desconto, né, que ele vai determinar a importância que deve ser dada a recompensas imediatas e recompensas futuras, onde esse valor de desconto ele vai depender bastante do nosso problema, do problema tratado. E a gente também tem o que a gente chama de função de valor, né, que ela vai determinar o quão bom é para o agente estar em um determinado estado. A grosso modo, o valor de um estado ele vai ser a quantidade total de recompensa que um agente pode esperar acumular no futuro a partir desse estado. Então, por exemplo, um estado pode sempre render uma recompensa imediata baixa, mas ainda ter um valor alto porque é seguido regularmente por outros estados que geram recompensas altas. Ou o inverso pode ser verdade. Igual no caso aqui dessa imagem. A recompensa imediata para o agente escolher o caminho aqui, então, da esquerda, vai ser maior do que se ele seguir para a direita. Mas, no final das contas, ele vai coletar 4 diamantes. Então, o valor desse estado vai ser igualmente ao valor desse estado. Né? Os dois caminhos vão me levar a recompensas acumuladas iguais. Então, são esses valores, essa função de valor que mais nos preocupam na hora de tomar e avaliar as decisões, né? A gente busca ações que gerem estados de maior valor, não de maior recompensa, porque essas ações obtêm a maior quantidade de recompensa para nós no longo prazo. A gente sempre quer maximizar a recompensa no longo prazo.
Então, para determinar o quão bom será estar em um determinado estado, isso, claro, vai depender de algumas ações que ele vai tomar. Então, aqui a gente trabalha com duas funções, né? A função de valor de estado, a função de valor de estado, que vai ser o valor esperado do retorno a partir de um determinado estado, ou a função de valor de estado ação, né? Que é o valor esperado, o retorno esperado, dado que eu estou em uma determinado estado e tomo uma determinada ação, né? Então, essas duas funções, elas são ditas ótimas se eu sempre vou para o estado, eu sempre escolho a ação que me leve para um estado que busca maximizar esses valores. Nesse exemplo, no momento de tomada de decisão, a probabilidade para escolher entre os dois caminhos vai ser a mesma? Ou depende da função de valor? Isso vai ser uma coisa que ou a gente vai descobrir, então, né? Então, no final das contas, se ele tentar e avaliar a função de valor, ela vai me dar que os dois caminhos vão ser parecidos. Tá, então, para determinar o quão bom, né, vai ser esse determinado estado, para isso a gente tem o que a gente chama de política, que ela vai definir o comportamento do agente. Ou seja, é a política que diz para o agente o que fazer em uma determinada situação. Então, a política ela define a forma de comportamento do agente em determinado momento, e ela é um mapeamento de estados percebidos do ambiente para ações a serem tomadas quando estiverem nesses estados, né? Então, formalmente, a política é definida como uma distribuição de probabilidades sobre as ações, probabilidade sobre as ações A para cada possível estado S em um dado tempo T, né? Então, se um agente no tempo T ele segue uma política, segue uma determinada política π, né? Então, essa política ela vai ser a probabilidade de que o agente tome uma ação num determinado passo de tempo, né? E vai ser justamente a experiência do agente no ambiente, né? Essa tentativa e erro que vai determinar a mudança na política, né? Eu vou falar mais para frente como é que a gente vai, então, como é que a gente vai ter, então, essa mudança na política ao longo do tempo. Outro elemento... Pode falar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu acho que foi só um pique do microfone de alguém, viu, Luana? Ah, sim. Ok. Tá. Então, um último elemento de algum sistema de aprendizagem por reforço seria o modelo do ambiente, né? Que vai ser uma representação do ambiente. Eu não vou ter esse modelo em todos os meus algoritmos de aprendizado por reforço, né? Ele vai ser um elemento opcional. Mas isso vai ser justamente algo que vai imitar o comportamento do ambiente, né? Ou, mais geralmente falando, ele vai permitir que sejam feitas inferências sobre como a gente irá se comportar. Então, por exemplo, dado um estado e ação, o modelo pode prever o próximo estado resultante e a próxima recompensa. E com base nessa predição, né, tomar suas... usar esses modelos para planejamento, né, de maneira a decidir sobre um curso da ação, considerando possíveis situações futuras, antes que elas sejam realmente vivenciadas, né? Tá. Dado essas terminologias, ou dado esses conceitos, a gente tem algumas terminologias no aprendizado por reforço, que vai definir como é que a gente vai resolver
o problema, né? A gente pode resolver ele de diferentes formas. A primeira delas vai ser o Value Based, né? Onde são métodos que a gente chama baseados em valor, que eles focam em encontrar ou aproximar a função de valor ideal que maximizam a recompensa. Enquanto a sua política ela é mantida de tal forma a escolher o par de ação-estado que obtém a maior recompensa. Então, nesse cenário, aquele trade-off entre exploração e exploitation vai ser... Eu preciso tomar um pouquinho mais de cuidado nesse dilema, né? Porque se eu sempre vou tomar minhas ações baseadas em maximizar a minha função, né, de valor, eu preciso arrumar alguma forma de adicionar ali um ruído para ele ter alguma exploração, né? E não cair no que a gente chama de ótimo local, né? Então, nesses cenários, a gente pode ter... a gente utiliza, né, as redes profundas para representar a função de valor. Eu vou entrar aqui agora um pouco mais em equações matemáticas, mas não precisa se assustarem com isso, é só conseguir exemplificar um pouquinho melhor algumas coisas. Tá, então, como eu falei, eu quero eu quero escolher uma ação que, ao executar essa ação em um determinado estado, maximize, então, o meu valor, né? Então, a gente vai ter que, nosso objetivo vai ser minha expectativa, né, do retorno, dado um estado e uma ação. Então, eu posso abrir essa expectativa para esse somatório de valores ponderados pela probabilidade de eu receber uma recompensa e ir para um estado S', dado que eu tomei uma ação A no estado S, né? E isso multiplicado, então, pelo retorno esperado dos próximos estados. Então, isso escolhendo a melhor ação no próximo estado, né? Que é o estado T mais 1. Só que o grande problema nessa parte aqui é que eu não conheço a minha probabilidade, eu não conheço a minha função de transição, não tenho conhecimento disso, eu não sei dizer qual que é a probabilidade de eu tomar uma ação A num estado S e isso me levar para um estado S'. E eu também não tenho a minha função que é ótima, né? Que é a função que é estrela. Então, se eu não tenho Q estrela e eu não tenho P, mas a gente tem uma estimativa de Q, né, que vai ser calculada a partir da média dos retornos que meu agente experienciou, né, que ele na interação do ambiente, eventualmente a minha função Q ela vai se aproximar do Q estrela, né, que vai ser eventualmente a minha função Q ela vai se aproximar do meu Q ótimo, né? Então eu vou interativamente atualizando esse valor com os valores que eu vou experienciando, né? Dado o valor dado esse desconto em cima da predição da melhor ação do próximo estado. Esse asterístico é o produto escalar, não. Esse asterístico ele vai determinar minha função ótimo, né? Então, no caso aqui eu tenho o valor função valor ótimo e aqui a função que é ótimo.
Certo. A gente também vai ter... Tá. A gente também vai ter métodos chamados de policy-based, né? Que vão ser métodos baseados em política, em que eles tentam encontrar uma política ideal diretamente, sem consultar a função valor, buscando também maximizar a recompensa. Então, o objetivo aqui vai ser aprender uma função de política estocástica, né, que mapeia o estado para ação, onde a cada etapa eu vou amostrar uma política, né? Então, nesse cenário, minha exploração já vai ser inerente do problema, não vai ser algo que eu não vou precisar me preocupar tanto quanto os métodos baseados em valor. E aqui as minhas políticas vão ser representadas por redes neurais, né? Tornando ali o problema, a pesquisa de políticas talvez um pouco mais complexa. Tá, então a ideia aqui é que, como qualquer configuração de aprendizagem de máquina, eu posso definir um conjunto de parâmetros θ, né? Como, por exemplo, os pesos e os bias das redes neurais, para conseguir parametrizar uma política. Então, a partir disso, meu objetivo aqui vai ser, então, buscar os parâmetros que maximizam a recompensa obtida. Então, essa é a abordagem para resolver os problemas de policy-based, né? Onde a gente vai continuamente percorrer os parâmetros usando a regra de atualização. E a recompensa aqui, ela vai agora vai guiar a atualização, né? Enquanto a taxa de aprendizagem vai definir a magnitude do ajuste feito nas atualizações das redes neurais, né? Então, o que a gente tem aqui é que a ideia é que essa equação aqui, ela vai medir a probabilidade da trajetória sobre a política atual, onde o uso ali da função de retorno, né, vai fazer com que essa probabilidade, a probabilidade de uma política aumente, né, se a trajetória resultar em uma recompensa alta positiva. E, por outro lado, ela vai diminuir a probabilidade de uma política se resultar em uma recompensa alta negativa. Esses métodos esse método vai ter alguns problemas, né? No caso, nos métodos baseados em valor, o principal problema aqui vai ser justamente que eu vou precisar ter uma quantidade de amostras muito grande. Então, para conseguir ter para ter essa convergência, né, da minha função de valor para uma função ótima. Então, dependendo da complexidade do problema, eu vou precisar ter muitas experiências, coletar muitas experiências ali na taxa de milhões de interações para conseguir ter essa convergência. Já nos métodos baseados em política, eu também posso cair no método de ótimos locais, né, uma vez que o uso da função de retorno ele pode impedir a exploração de políticas que poderiam levar a uma recompensa maior, né? Mas além também de a gente ter ali uma variância muito grande, mas a gente vai ter vários algoritmos que cada um vai resolver esses pequenos problemas de uma forma diferente. Tá, a gente também tem uma abordagem chamada Actor Critic, que ele vai aprender tanto a política quanto a função de valor. Então, aqui a gente vai ter um modelo
que vai ser chamado o ator, que ele vai ser responsável pelo aprendizado de qual ação selecionar a partir de um estado observado do ambiente, né, onde essas ações preditas pelo ator vão ser executadas, né, no meu ambiente. Essa ação vai me gerar uma recompensa e essa recompensa vai ser passada ali para o meu crítico, para o modelo crítico, que ele deve aprender a avaliar o estado atual, calculando quão bom o estado é, com base em sua recompensa através da função de valor, né? Então, a ideia é que eu vou estimar tanto a função de valor da política atual e utilizar ela para poder melhorar a política atual, que é o ator, né? Ou outra política. E todo esse processo ele vai ser repetido por uma quantidade que a gente chama de uma quantidade finita de passos em um projeto de coleta de trajetórias, onde ao final da coleta o valor da função é calculado, a função de valor é calculado e os parâmetros do ator e do crítico são otimizados. Actor Critic é a mesma lógica conceitual da GAN, no sentido de criar um modelo preditor e um regulador? Sim. No caso, o regulador aqui vai ser o meu crítico, né, que vai estar sempre ele vai sempre regularizar o meu modelo do ator, né? Então, ele que vai dizer para ele, olha, tá ruim, tá bom, vai guiar ali a atualização do ator, né? Com base no erro entre a recompensa que eu realmente obtive e a estimativa de valor que eu previ. Também a gente vai ter métodos baseados em modelo, né, que ele vai otimizar o modelo de ambiente para planejar decisões, onde ele vai aprender o modelo aproximado baseado em experiências. E isso vai permitir, então, um planejamento de ação. E, nesse caso, redes neurais ou processos gaussianos são usados para a representação das dinâmicas. Certo. Os métodos, no caso, Policy-Based e Value-Based, são ditos também como Model-Free, né? Já que eles não dependem dessa representação do modelo, né? Do MDP para otimizar o problema. Mesmo não precisando levar em consideração a política durante o aprendizado, que seria no caso ali dos value-based, todo algoritmo de aprendizado por reforço ele deve seguir alguma política para decidir quais ações executar em cada estado, né? Então, a gente chama esses algoritmos que levam em consideração a política que gerou decisões passadas de ação, de estado ação, né? De algoritmos on-policy. Então, então, que a gente vai ter que a política ela vai ser atualizada com os dados coletados. As experiências são coletadas usando a política aprendida mais recente, né? Então, e em seguida, essas experiências coletadas são utilizadas para melhorar a política, né? Então, a gente vai ter uma espécie de interação online. Eu coleto uma trajetória, uso essa informação para atualizar
gero uma nova política, né? Política K+1, coleto novamente novas trajetórias, atualizo e por aí vai. Então a gente otimiza a política atual e usamos ela para determinar quais passos e ações explorar e amostrar o seguinte, né? Então isso significa que a gente vai tentar melhorar a mesma política que a gente já está usando para a seleção de ações, né? Onde a política usada para geração de dados, a gente vai chamar de política de comportamento. Já em métodos ditos off-policy, né, o aprendizado off-policy, ele permite o uso de amostras mais antigas, coletadas usando políticas mais antigas no cálculo. Então, para atualizar a política, as experiências são amostradas de um buffer, que vai incluir experiências e interações coletadas de políticas predecessoras. Então, então, o que a gente tem aqui? A gente vai ter, então, vou ter uma política de coleta de dados. Esses dados vão ser armazenados num buffer, também chamado de replay buffer. E de tempos em tempos, eu vou vou coletar uma quantidade dessas amostras do meu buffer para fazer a atualização da minha nova política. E assim que eu gerei essa nova política, vou coletar mais dados, amostrar do buffer e atualizar. Então, todos os dados de todas as minhas políticas, né, P0, P1, até PK, vão ser usados, então, poderão ser amostrados aqui para atualizar, para treinar minha nova política. Então, aqui a gente vai ter, então, que os algoritmos off-policy geralmente empregam uma política de comportamento separada, independente da política que está sendo aprimorada. Né? Ela utiliza a política de comportamento para simular as trajetórias. Ficou um pouco confusa essa ideia de política de comportamento? Alguma dúvida até o momento? Para mim ficou um pouco confuso. Pode explicar de novo, por favor? Claro. Tá. Então, a gente tem dois tipos de políticas que a gente vai denominar aqui, né? A primeira delas seria a política de comportamento, que ela é utilizada para coletar dados, né? E eu vou ter a política que eu vou estar tem um outro nome. É a política que eu vou atualizar. Então, a ideia do online e do off-policy é que o online eu não posso utilizar transições, né? Que são transições, né? Vai ser esse conjunto de estado, ação, próximo estado e recompensa. Eu não posso usar transições de políticas antigas para atualizar a minha política. Então, eu tenho que eu vou ter uma política. Peraí. Eu tenho a política. Com essa política, eu vou coletar uma transição. E com essa uma transição, eu vou utilizar para atualizar e gerar uma nova política K+1. Então, e com essa próxima política K+1, eu vou novamente executar, fazer o ciclo de transição ali no meu ambiente, né? Que observar, pegar a observação, escolher uma ação e receber uma recompensa. E essa experiência vai ser utilizada para poder atualizar minha política e me retornar ali uma política K+2.
Política de comportamento seria aquela matriz de probabilidade que você citou. Matriz de probabilidade? Quando você estava discorrendo sobre as políticas, Luana, lembra que você colocou lá qual que era a probabilidade de você ter a transição de uma ação A para B, né? Isso, perfeitamente. Então, a política vai ser a política que define qual ação que eu vou tomar, dado uma observação. Então, eu vou atualizando minha política com base nas minhas experiências. Certo. A ideia do off-policy eu vou atualizar minha política com vários tipos, com dados coletados de políticas anteriores. Então, beleza, eu coletei aqui uma experiência, atualizei, eu coletei minha experiência utilizando, Tá, então coletei minha experiência utilizando minha política PI, isso me gerou uma atualização, que me gerou uma política PIK mais 1. Essa política PIK mais 1, eu vou utilizar ela para poder gerar uma nova transição, né? Ela vai escolher uma nova ação, vai gerar essas novas transições, e com as transições coletadas por essa política PIK mais 1, vou atualizar e vai me gerar a política K mais 2. A diferença do online para offline, então, travadinho toda vez que eu entro e saio do modo de escrita, é que eu não necessariamente preciso atualizar a minha política com os dados coletados pela minha política anterior. Então, aqui eu coletei dados com a minha política. Agora foi. Então, aqui eu coletei dados com a minha política K. Coletei vários dados. Esses dados, essas transições, elas vão ser armazenadas nesse buffer. Eu vou mostrar os dados desse buffer e vou atualizar, e isso vai me gerar uma nova política, que vai ser minha política K mais 1. Então, agora eu vou utilizar essa política K mais 1 para poder interagir com o ambiente, me gerar novas transições, novos dados. Vou armazenar esses dados, juntamente com os dados que eu tinha anteriormente. E agora eu posso mostrar dados tanto da minha política K, quanto da minha política K mais 1. Posso ter dados gerados dessas duas políticas na minha próxima atualização, que vai me gerar a política K mais 2, que agora é ela que vai ser utilizada, então, para tomar as decisões, né, escolher as ações no ambiente, gerar, então, esses dados, né, de ação, estado, recompensa. Isso vai me gerar, então, aqui vai me gerar novas transições, vou armazenar nesse buffer, e agora, então, eu vou ter dados de a minha função K, K mais 1 e K mais 2. Então, aqui na atualização, para o K mais 3, eu posso ter essas amostras tanto de qualquer uma dessas minhas 3 políticas. Pode ser apresentado um exemplo? Sim, vou dar um exemplo mais para frente.
agora há pouco, na verdade. Antes de eu dar um exemplo, eu vou só fechar esse ciclo que entra agora sobre aprendizado por reforço offline. Então, o aprendizado por reforço offline, ele vai ser, então, mais um paradigma, onde eu vou utilizar dados coletados anteriormente, sem coleta de dados online adicional, né? Onde o agente ele não tem mais a capacidade de interagir com o ambiente e coletar transições adicionais utilizando a política de comportamento. Então, no aprendizado por reforço offline, é fornecido um conjunto de dados, que eu vou chamar um conjunto de dados estáticos, de interação fixa, e o agente deve aprender a melhor política possível usando esse conjunto de dados, sem poder interagir novamente com o ambiente para poder coletar mais dados. Então, a gente tem que essa formulação, ele se assemelha mais ao enunciado do problema de aprendizado supervisionado padrão, né, onde a gente considera esse buffer dele aqui como um conjunto de dados de treino para política. E, bom, a ideia seria que o aprendizado por reforço offline, ele é uma tremenda promessa, né, para tornar possíveis grandes conjuntos de dados para tomada de decisão, onde é possível, onde eu tenho já tenho vários dados, né, uma enorme quantidade de dados no mundo, então eu posso utilizar esses dados já existentes e eu ajudo a minimizar custos, riscos e aproveitar experiências passadas, né. Então, deixa eu só... não coloquei um slide sobre esses 3 métodos. Mas, tá. A ideia aqui que esses 3 métodos, eles se diferenciam, né? O online, o off-policy e o offline, e o aprendizado por reforço offline, eles se diferenciam basicamente, fundamentalmente, sobre como eu vou coletar meus dados e como eu vou usar esses dados para atualizar minha política. Então, o que são novamente, o que são meus dados? Vai ser justamente toda a relação de estado, a ação que eu tomei nesse estado, a recompensa que eu obtive por tomar ação nesse estado e o próximo estado que essa ação me levou. Então, no online, a gente tem que eu vou sempre interagir com o ambiente. Isso vai me gerar uma amostra. Eu vou usar essa amostra para poder atualizar minha política. E com essa nova política, eu vou coletar mais amostras. E é um ciclo online. No off-policy, vou ter a minha política de tomada de ações para coletar várias interações, guardar essas interações e ir atualizando minha política com base nesses dados guardados em buffer, né? Então, não vou trabalhar diretamente com essa interação online. Em que cenários que, no caso, isso seria melhor do que a interação online, né? Então, se eu tenho um problema que eu não posso ficar o tempo todo amostrando novas amostras, então, se eu tenho, sei lá, eu tenho um modelo em produção e ele está lá coletando informações do meu sistema. Eu não quero que a cada informação eu tenha que retreinar minha política, gerar uma nova política, subir essa política de novo em produção, para que ela tome as ações no sistema. Então, eu quero deixar ela rodando, eu quero deixar essa política executando ações, tomando ações no meu sistema e, sei lá, vou armazenando essas informações e só no final do dia, por exemplo, que eu pego todas essas interações
e uso ela para poder atualizar minha política. Que aí no outro dia já vai ser uma política diferente, que ela vai ser retreinada, né, com esses dados coletados ao longo do dia. Então, aí novamente eu deixo essa política rodando ao longo do dia, e no final desse dia eu vou usar as ações tanto do dia 1 quanto do dia 2 para poder treinar e gerar uma nova política, e assim, com essas interações, né, com essas atualizações, eu vou tendendo a melhorar a minha política de tomada de decisões. Ficou um pouco mais claro? Sim, eu posso dizer que o AG, por exemplo, é um exemplo de offline reinforcement learning? AG? É o algoritmo genético, por exemplo. E de uma certa forma, sim. ele aprendendo com o ambiente, só que ele não interage, né? Ele não é dinâmico. Sim. Poderia. Eu não sei, será que o Certo. algoritmo genético ele é dessa parte de reinforcement learning? Porque ele é mais um algoritmo evolutivo, né? Ele não aprende com o ambiente, né? É um outro paradigma, né? Ele, na verdade, é para casos mais combinacionais do que outra coisa, né? Isso, sim. Ele está mais focado para o supervisionado, né? Isso, exatamente, né? Você tem uma função custo que você quer maximizar ou minimizar, né? E aí, através inclusive, a aleatoriedade conta muito, né, no algoritmo genético, e através de combinações, né, dos genes e quebra e crossover e mutação, você constrói, né, digamos assim, soluções melhores, mas ele não recebe nenhum estímulo, eu acho, do ambiente externo. Não tem um ambiente externo que interage com ele, certo? Então, eu acho que ele não cai mais realmente no não sei nem se é no supervisionado, né? Porque ele, como eu falei, ele tem uma função supervisionado no sentido que ele tem uma função custo, né? Que ele tem que minimizar ou maximizar, né? E através da evolução, né? Da genética dele, da combinação de pares, que daí você tem esse resultado. Mas ele eu acho que ele não cai nesse paradigma propriamente, né? De algoritmo de reforço, né? Ele não é nem supervisionado, nem reforço, né? Ele Ele não é cai outro em nenhum desses paradigma, né? paradigmas. Isso. Bom, já falando então sobre algoritmos, né, propriamente ditos, então eu posso classificar o meu algoritmo tanto se ele é value-based, policy-based ou actor-critic, quanto se ele é on-policy, off-policy ou offline. Eu não coloquei o offline aqui nessa tabela por enquanto, mas eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente. Então, os algoritmos mais conhecidos, né, que vocês mais vão ver, value-based on-policy, a gente vai ter que o principal mesmo que a galera mais usa vai ser esse SARSA, que é uma variação online do K-Learning, que aí ele já entra como sendo off-policy, né? O K-Learning, o DKN e todas as variações do DKN, que é o Double DKN, Dueling DKN e várias outras variações que surgem. Policy-based, on-policy, eu vou ter o Reinforce, ou Reinforce com Advantage. E os algoritmos mais utilizados, na verdade, vão estar aqui nessa classe do actor-critic, tanto on-policy quanto off-policy, que vai ser o A3C, o A2C, TRPO, PPO, DDPG, TT3, SAC Impala como sendo off-policy. Tá, são vários algoritmos, várias formas de classificar esses algoritmos, né, baseado no seu
na forma como eu vou guiar o aprendizado e na forma como eu vou coletar os dados, né, que vão ser utilizados nos aprendizados, como escolher esses algoritmos, né? Então, os algoritmos baseados em modelos, o principal ponto positivo deles são que eles são seguros para planejar a exploração e você pode treinar a partir de experiências simuladas. Os contras, o agente vai ser apenas tão bom quanto o modelo que foi aprendido, né? Então, isso acaba se tornando um gargalo, porque na maioria dos cenários é extremamente até difícil de você aprender o modelo do sistema, né? Vai ser muito difícil você conseguir ali obter uma representação do modelo boa o suficiente, né? Acaba sendo computacionalmente mais complexo, né, do que os métodos sem modelo. Já os métodos model free, como eu acabei de falar, eles são computacionalmente menos complexos. Não preciso me preocupar em obter uma representação precisa do ambiente para ser eficaz. Os contras, eu preciso coletar experiências reais para ser as experiências reais precisam ser reunidas para o treinamento, né? O que pode tornar a exploração mais perigosa. Então, novamente, a ideia do aprendizado por reforço é sobre tentativa e erro. Então, dependendo do erro, o erro, dependendo do problema, pode ser extremamente custoso. Então, essa exploração, dependendo do meu problema, pode ser extremamente custosa, né? Então, e também, no caso, não é possível realizar um plano explícito de como a dinâmica do ambiente ela afeta o sistema, principalmente em resposta a uma ação realizada anteriormente. Nessa parte aqui que eu falei sobre as experiências reais precisam ser reunidas para o treinamento, né? E da exploração se tornar perigosa, vou dar um exemplo de do projeto, inclusive, que eu citei lá na frente, que foi um dos projetos que eu trabalhei. A ideia é que lá eu vou ter o problema de que eu tenho que escolher quais usuários eu teria que acionar, ou seja, enviar um SMS para esse usuário, onde o meu objetivo seria trazer os usuários para a minha plataforma, para que esses usuários negociem as dívidas com a minha empresa, as dívidas que eles têm com a minha empresa. Então, o custo de eu errar o usuário, né, de eu acionar um usuário cuja a probabilidade desse usuário quitar a sua dívida, né, pagar a dívida, seja baixa, o custo de eu acionar esse usuário que não vai me trazer nenhum retorno, é o custo do acionamento do SMS. Então, ele tem um custo lá, por exemplo, 30 centavos por envio, né? Então, se eu enviar demais, SMS demais, ou acionar usuários com baixo retorno, pode ser que eu fique ali com uma dívida maior do que o meu retorno, né? Que vai ser os poucos usuários que vão pagar suas dívidas. Então, é aqui que essa exploração ela pode ser um pouco perigosa. Onde entra também, no caso, possibilidade de utilizar algoritmos por reforço ditos offline, que eu não preciso interagir com o ambiente, eu posso simplesmente pegar todos os dados de interação que a empresa já tem, histórica, e a partir desses dados eu vou aprender, então, uma política quase ótima.
Como também escolher entre value-based, policy-based e actor critic, né? Então, os métodos baseados em valor, eles sofrem de uma convergência fraca, né? Pois você está trabalhando no espaço de valor e uma pequena alteração na sua estimativa pode empurrar substancialmente no espaço de políticas. Como eu disse anteriormente, você precisa de muitas amostras para você poder corrigindo a sua estimativa do valor. Então, isso pode demorar bastante para poder convergir, dependendo se o seu problema for muito complexo. Problemas baseados em política funcionam diretamente no espaço das políticas, então ele vai ter curvas de aprendizado muito mais suaves e garantias de melhoria de desempenho a cada atualização, mas eles sofrem de alta variância e também normalmente são ineficientes de amostra. Já os métodos Actor Critic, como eu falei, a maioria dos algoritmos utilizados atualmente são métodos Actor Critic, que eles tentam combinar o melhor dos dois mundos, empregando um ator, né, que vai ser a atualização de gradiente política, com um bom crítico, né, dessa forma permitindo que ele seja um pouco mais eficiente em amostragem do que os algoritmos policy-based. Eu passei um pouco superficial sobre alguns temas, não daria para eu me aprofundar em todos eles, não ficaria aqui por talvez 5, 6 horas e por aí vai, mas a leitura que eu recomendo bastante para vocês vai ser esse livro do Reinforcement Learning Introduction, do Sutton e Barton. Então, ele é o livro de referência de aprendizado por reforço, a bíblia de aprendizado por reforço, né? Então, ele escreve muito bem sobre as bases, né, os fundamentos. Um curso que não é de aprendizado por reforço, mas ele explica muito bem a ideia de lição de Markov e assunção de valor, interação de política, que é esse curso de Berkeley, CS 188. Caso também vocês queiram ver um pouco mais sobre a implementação extremamente bem detalhada dos algoritmos, tem esses dois repositórios, que é o PG is all you need, né, que é Policy Gradient is all you need, e o Rainbow is all you need, onde aqui eles vão destrinchar todos os métodos, nesse primeiro eles vão destrinchar todos os métodos partindo dos métodos de gradiente de política, né, os métodos baseados em política, avançando, pegando todos os algoritmos, mostrando o que cada um é melhor em relação ao anterior e evoluindo até os métodos de Actor Critic. E aqui, como eu falei agora há pouco, tem um algoritmo chamado DQN, e em cima desse algoritmo tem várias variações desse algoritmo, e um algoritmo que combina todas essas variações do DQN é o Rainbow. Então, novamente, esse repositório, ele pega desde o Q-Learning, o DQN, todas as suas variações, vai explicando passo a passo a implementação com todas as referências dos artigos desses métodos todos, até chegar no Rainbow. E o aprendizado por reforço offline, ele vem sendo, então, um assunto, vamos chamar assim, de quente, né? Então, ele é extremamente novo, ele está sendo bastante discutido aí desde ali do final de 2020 para cá. Então, eu recomendo bastante esse tutorial, que é esse artigo tutorial do Levine, de aprendizado por reforço offline, que ele dá um apanhado geral ali sobre tudo que já foi testado, quais são as principais dificuldades,
e dar um pouco das perspectivas dos problemas em abertos ainda nessa área, que é uma área bem nova, bem quente ainda. Working Deep Learning, Deep Reinforcement Learning, esse livro também é bom como implementações em Python. Esse eu não conheço, mas fica aí a dica do Ângelo Manzato. Certo. Nossa, eu falei muito até agora, mas dúvidas, perguntas, algo específico que vocês queiram saber que eu não comentei até o momento? Poxa vida, Luana, parabéns. A minha pergunta, ela é tão específica, assim, sabe? Tão específica que às vezes fica difícil, porque assim, eu tenho uma dúvida que eu estou há semanas tentando encontrar uma alma viva na internet, inclusive me juntei a um grupo do Discord, do Reinforcement Learning, para ver se me responde. Eu não achei um lugar que realmente tem a resposta disso. Sabe o algoritmo Reinforce, que é o Policy Gradient ali? Uhum. Que utiliza aquele princípio do Monte Carlo, né? Você coleta experiências ali, né, de vários episódios, várias, na verdade, né, tempos, e depois você faz e depois você treina um modelo, digamos assim, offline, né? Claro, tem o problema de alta variância, mas eu não consigo até agora, eu vasculhei a internet, eu não consigo entender como que você calcula o gradiente da função custo desse negócio. Eu não encontro sério, assim, inclusive eu deixei uma pergunta lá no Stack Overchange, Stack Overflow, né, de IA, eu não consigo encontrar alguém que consiga me responder isso. Não achei um lugar da internet também que tenha isso, porque todo mundo que vai implementar esse algoritmo utiliza o AutoGradient do PyTorch, e o AutoGradient faz tudo automático, entende? Então, você não tem ideia do que ele está fazendo ali. A pessoa só aperta o botão e claro, a biblioteca resolve. Mas como eu estou implementando todas os meus algoritmos em C++, eu não tenho esse luxo, sabe? Eu não consigo encontrar nada a não ser um monte de gente jogando um monte de equação com derivada e tal, mas não sabe um exemplo prático disso. Eu não sei se já lidou com isso, teve que lidar com esse tipo de algoritmo e sabe fazer isso, né? Eu sei que é bem específico esse negócio, né? Acho que não precisa nem... De repente eu mando para você a pergunta um pouco melhor, mas não sei se já... Ou se esperava um negócio tão específico assim né, aqui, né, na apresentação, mas eu tinha que mandar porque, assim, isso está me tirando sono. Já por semanas eu estou tentando achar a resposta disso. Realmente bem específico você trabalhar com implementação em C++. Eu, geralmente eu vejo sempre trabalhando em Python, né? Certo. Teria como você mandar seu e-mail, aí a gente pode ir conversando sobre isso especificamente. Agora, sim, eu não vou conseguir te explicar exatamente todos os detalhes, porque realmente a ideia básica é realmente você tem a rede neural, né, que vai ele tá representando sua política, então cuja entrada dessa rede vai ser a sua observação. Você tem assim, claro, você tem na entrada da rede os estados, aí você tem você tem um softmax que faz a probabilidade na saída, e depois você faz um sampling ali para descobrir uma ação, né, que a tua rede vai executar. E aí você tem a função custo, que é geralmente o que? A somatória de todos os rewards, né, como é que se chamou aí Retorno. Isso, a somatória de todos os retornos descontando no tempo, né, com o fator gama, vezes como é que é o likelihood log, né, o log, né, da probabilidade negativo, com sinal negativo. Esse daí é o custo que eles falam, mas quando você vai fazer o aprendizado da rede, você tem que retroagir a custo, calculando o gradiente e retornando. Esse cálculo do gradiente deste custo eu não acho, sabe? Não é o cálculo do gradiente da rede inteira, porque da rede eu sei fazer, agora o gradiente do custo ali eu não encontro, entendeu?
como eu falei, o pessoal usa lá como é que é faz loss, backward, ponto, né, que faz a mágica e daí retroage. Só que eu queria saber só o cálculo desta parte do loss, entendeu? Não da rede inteira. Então, eu sei que é bem específico, mas como eu falei, sabe, eu não encontrei um lugar com exemplo numérico disso. Tentei implementar, mas ele não está acertando, sabe? Eu consegui realmente, há muito trancos e barrancos, implementar o DQN, né? Só que agora eu estou indo para esses modelos de reinforcement learning, onde você aprende a política, né? Você melhora, digamos assim, o policy, né? Não o valor no final. E esse que é o mais básico do básico, é o que eles chamam de vanilla, né? É o vanilla policy gradient, né? O básico do básico, que esse básico do básico aí tá sofrível para descobrir alguém que saiba, entendeu? Sem utilizar a biblioteca pronta, como fazer esse negócio. Luana, eu posso fazer uma complementação ao que o Ângelo está pedindo? Pode sim. Ângelo, é o seguinte, eu não sei se você é também programador de Python, né? Mas toda vez que, vamos dizer que eu tenho dúvida, justamente, né? Eu também sou programador de C++, eu geralmente vou na biblioteca, abro a biblioteca ela é aberta, ela não é uma biblioteca fechada, tá? E aí eu destrincho a biblioteca. Não. Então dá para tu fazer isso, né? Pega a biblioteca, abre ela, porque é código aberto, tá certo? E dá uma olhada ali que com certeza tu vai... Não, se tu entende Python, tu vai... obviamente, quem tem C++ entende qualquer linguagem. Sim, eu já fiz isso daí, só que eu preciso saber como que ele faz o auto-gradient dessa função só. Porque até a função, o reward, no final, ele não é autoderivável, né? Você não tem como expressar o reward através de uma função. Só o log, né, da saída. Só que, como eu falei, sabe, para mim, realmente fazer a parte da minha biblioteca em C, eu fiz isso aí, Nédia. Realmente, esse daí é o pulo do gato, né? Você utiliza para ver se tua implementação está certa. Eu realmente fiz já engenharia reversa do PyTorch, TensorFlow, de tudo, do Café também, né? Daqui é uma biblioteca em C++. Mas, assim, saber como é que ele calcula o gradiente do loss para retroagir qual que é a equação, entendeu? Porque no final você tem que descobrir qual que é a equação. Porque no final ele faz uma derivada ali automatizada, né? Ele tem o autograd, que ele faz essa execução por você, né? Você não precisa pensar. Mas eu queria saber qual é que é a equação, sabe? Se é baseado no cross entropy ali no final, alguma coisa parecida com o cross entropy multiplicado pelo retorno ou não. Agora eu falei, cara, quando eu procuro na internet, assim, todo mundo é craque em ficar jogando um monte de fórmula, fazer dedução da fórmula, mas se fala assim, olha, beleza, cara, agora você construiu o algoritmo, mas não vale usar a biblioteca pronta. Pronto, daí o cara já não, né, dá tilt na cabeça. Entendi. Não, mas qualquer coisa eu vou passar aqui, ou você passa meu e-mail, ou teu e-mail, ou eu vou colocar meu e-mail aqui, tá bom? Vai que você dá uma dica também. Eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, caso alguém também quiser me mandar alguma mensagem. Do que eu não souber, eu vou tentando ajudar, tá? Mas podem mandar todas as suas dúvidas que tiverem, que a gente vai trabalhando elas. Essa sua dúvida, imediatamente agora eu não vou conseguir te ajudar, mas aí eu te mando um e-mail e a gente vai conversando, certo? Pô, perfeito. Perfeito, porque como eu falei, quando eu começo a trabalhar nesse negócio, às vezes isso daí me tira o sono, a concentração em tudo, porque você fica horas tentando fazer, entendeu? E quem sabe você sabe, assim, o pulo do gato só que está faltando, entendeu? Às vezes é um detalhezinho só. Sim. Bom, legal. Certo. Aí eu te mandei e-mail, então. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa também? O Onédio estava com a mão levantada, mas era a observação que eu queria fazer, né, Onédio? Correto, professor. Perfeito. Bom, Luana, acho que a turma tomou uma overdose hoje aqui de Reinforcement Learning.
Foi muito Foram bom. muitos conceitos, uns atrás dos outros aí. Mas que nem eu disse, eu recomendo bastante a leitura desse livro, do Reinforcement Learning, ele vai ajudar a destrinchar melhor todos os tópicos, mas isso que eu tentei passar para vocês é mais um norte mesmo, para não ficarem tão perdidos com tudo, ajudar também a descobrir, né, o que é um problema de reforço e isso ajudar a guiar aí mais para frente nas ideias. Sem dúvida alguma. Tem uma dica também do David, né, do curso lá da Universidade de Alberta. Ele é free para você fazer no Coursera, desde que você não queira o certificado, tá? E a Universidade de Alberta aqui do Canadá é uma das referências, né, mundiais de Reinforcement Learning. Então, assim, o curso, pelo menos eu assisti às primeiras aulas, ele não é empolgante, mas é bom. Você acha também bastante curso de Berkeley também no YouTube, as aulas de reforço de Berkeley no YouTube. Pode ser uma boa aí também. Pô, Luana, não, eu quero abusar da tua boa vontade para perguntar mais uma coisa aí, se puder. Porque foi uma coisa que eu sofri bastante, né? Eu tive que, claro, quando você mete a mão na massa, tem que construir tudo, você aprende um monte, mas quando você tem problemas envolvendo de reinforcement learning, envolvendo sparse rewards, não sei se sabe o que é isso. Digamos assim, para você começar a ter um retorno do ambiente, você tem que ter muitos passos, isso é fácil daí o cara se perder, porque a cada passo que ele vai dando ali, ele não, como não recebe feedback, você não tem como direcionar o aprendizado, né, da tua política, da tua rede. Como é que você faz para lidar com isso? Depende muito do tipo do problema. Diversas pessoas já tentaram propor propostas diferentes. Uma delas que eu conheço, deixa eu até pegar aqui para poder mostrar para vocês, é um módulo que eles chamam de módulo de curiosidade, onde eu vou ter... Peraí, deixa eu pegar aqui. Você vê, né, professor, a turma, em vez de vir com pergunta básica, né, só vê com essas complicações aí. Ai. Não, mas essa é uma boa pergunta. Achei que eu ia ter fácil aqui. Tá, enfim, a ideia é que eu vou meio que eu vou tentar combinar um método baseado nos métodos model free com uma representação do meu modelo, né? Que vai ser o que a gente vai chamar de módulo de curiosidade, e isso vai me ajudar a incrementar um pouco mais na exploração do agente. Então, ele acaba explorando um pouco mais do que os métodos comuns, e isso pode ajudar ele a alcançar a recompensa positiva bem mais rápido do que os métodos comuns. Estou tentando lembrar só o nome do artigo para pegar aqui. Eu acho que isso daí é até uma dificuldade atualmente, né? Eles estão querendo fazer aí reinforcement learning aplicado a jogos, aí isso é mais que nem aquele Dota, esses jogos aí que de repente a recompensa é muito longe, né? E daí uma coisa que eu vi é que eles estavam fazendo alguns módulos de recompensa intermediária, alguma coisinha assim, né, para tentar direcionar melhor, mas eu acho que isso daí é uma linha de pesquisa que ainda está bastante nova, né? Me corrija se eu estou errado nesse assunto aí, Não, como lidar com isso.
Esse Intrinsic Curiosity Model ainda... legal. Exatamente, é um problema bem aberto ainda, ainda está saindo, ainda tem vários trabalhos sendo propostos para poder trabalhar em cima disso. Eu acho que achei o artigo, caso tenha interesse em dar uma olhada. Seria esse Curiosity Driving Exploration. Mas a ideia justamente é que eu vou ter ali uma representação do meu ambiente, né, um modelo do meu ambiente, onde eu vou tentar prever o próximo estado, e eu vou utilizar esse modelo para, então, justamente melhorar na exploração do meu algoritmo. E pelos experimentos que eu já tinha visto, utilizando ele, a convergência ela existe em alguns casos, que alguns casos outros algoritmos nem convergem, então ele geralmente costuma convergir em a maioria dos problemas ou convergir bem mais rápido. Legal. É uma solução para resolver esse tipo de problema. Valeu. Estou vendo aqui tem o Curiosity Reward, pelo jeito que ele tenta aí trabalhar, né, nesse estado intermediário de limbo aí, procurando alguma pista, né, do que pode ser uma ação boa ou ruim. Isso, sim. É um método bem bacana, inclusive. Vale a pena a leitura. Minha cota deu aí, rapaziada, senão ainda isso aí. Acho que o resto do pessoal ainda está deglutindo, né? Ainda está processando as informações. Isso, é isso aí. O que é muito bom, né? Significa que foi válido. Luana, eu queria agradecer profundamente a tua participação e a tua disponibilidade para doar tanta informação para o pessoal, né? Isso é muito importante. Hoje a gente teve um público bem variado, né? Inclusive no pico aqui a gente bateu em 52 pessoas que estavam acompanhando a tua apresentação. Sim, foi um público bastante significativo. E espero que todo mundo que ficou, né, que tenha conseguido pelo menos ter um norte ou uma ideia geral sobre o que é quando a gente está falando em Reinforcement Learning, que normalmente é uma área meio relegada a segundo plano, né? A gente ouve falar muito em aprendizado supervisionado, muito em aprendizado não supervisionado, e assim, e tem Reinforcement Learning também. E essa era uma coisa que realmente a gente queria poder ter a oportunidade de trazer aqui para o público do 2 a 2. Então, eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço também. Novamente, só falando, fiquem à vontade para mandarem um e-mail caso tiverem dúvidas, que vou estar aí à disposição para tentar ajudar todo mundo. Pode deixar. Agora você ganhou um fã, viu? Exatamente. Mas professor, por que as outras modalidades são muito mais fáceis, né? Porque uma coisa é você ter uma base de dados ali toda bonitinha, onde você prevê, né? Você já tem a resposta, né? E em cima disso você treina o modelo. Outra coisa é você construir um ambiente, né? Construir um ambiente para treinar um modelo é extremamente difícil. O pessoal fala assim, a inteligência artificial tem muita facilidade em reconhecer gato e cachorro, mas tem dificuldade em fritar um hambúrguer. Agora, vá montar um modelo, né, de um robô com um ambiente, né, de fritar hambúrguer, com várias tarefas paralelas que ele tem que executar para ver se é fácil. Quem consegue transformar a física do mundo real num ambiente treinável para o modelo de machine learning. Isso daí é muito difícil, por isso você não vê trabalho quase em cima desse negócio. Exatamente, né? Agora, pessoalmente, eu acho que assim, provavelmente para a gente chegar na GA, né,
na inteligência artificial geral, a gente vai passar por Reinforcement Learning. Eu sim. também tenho essa ideia bem forte na minha cabeça. É, Querendo ou não, vai passar por reforço. eu também acho, né? Enfim, cenas de uma novela que ainda está se desenrolando. Aliás, não foi nem escrito script ainda, né? Tem isso. E a gente tem a oportunidade de estar aqui sendo o coautor desse script. Então, eu acho que essa é a parte mais legal disso tudo. Então é isso aí, pessoal, né? Então, agradeço a participação de todos. Luana, novamente, agradeço a disponibilidade, né? Moçada, vamos abrir a câmera aí para bater aquela super selfie de todo mundo. Aqui. Tá vendo? Você emagreceu, hein, Basílio? Só 45 quilos, só. Nossa Senhora. Só uma perguntinha. Você perdeu um Tarcísio quase. Caramba! Foi, só que queria fazer uma perguntinha para ela. Ela falou de um artigo que ela escreveu de Pulse RL. Não sei se ela pode compartilhar com a gente, mandar algum link, material para a gente encontrar. Não consegui entender perfeitamente. Você pode repetir? Sim, você comentou no início lá que você fez um artigo acadêmico, Pulse RL. Você tem que procurar para a internet, tiver algum local para a gente poder baixar? Agradeço. Vou mandar aqui. Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Todo mundo fazendo o X. Vamos lá. 1, 2, 3 e... É isso aí, turma. Obrigado pela participação de todos e bom descanso, né? Boa quarta-feira de cinzas para todos nós. Valeu, boa noite. Obrigado. Obrigada a todos. Valeu, boa noite. Até mais. Valeu, um abraço. Boa noite, obrigadão. Boa noite. Boa noite.